Em poucos aqui, sou Felipe Amorim, vocês já me conhecem. O título do trabalho é Hashgraph numa casca de nós. É um trocadilho aí com o termo em inglês, em a nutshell. Tem um livro do Stephen Hawking que foi traduzido ao pé da letra, então numa casca de nós ficou bem lúdico, achei legal colocar esse título. Antes de começar a falar sobre o que é o Hashgraph em si e suas peculiaridades, eu quis fazer um resumo histórico, uma breve motivação histórica, para a gente ver aonde que essas tecnologias que a gente vem se deparando ao longo da disciplina se encaixam ao longo do tempo. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, e serve para a gente ter uma ideia também do quão novo são essas tecnologias. A primeira coisa que eu quis trazer é mostrar que nem sempre a existência de moedas digitais está relacionado com o blockchain. Então, lá em 1990, a gente tinha uma moeda digital chamada Beans. Ela usava um Java Apple como interface para você fazer transações. E só em 91, o Heber e o Stornetta fizeram um artigo que era um estudo aí sobre cadeias de blocos criptografados e uma ideia precursora ali do que viria a ser o blockchain mais tarde. Nesses anos 90, aí, continuaram a ter outras moedas digitais antes da blockchain, antes da Bitcoin. Em 99 teve um bastante famoso, o Flux, e ficou famoso por conta dos escândalos que aconteceram. Houve tráfico de informações dos cartões de créditos que eram cadastrados para comprar essas moedas e ficou famoso por conta dos escândalos que aconteceram. Houve tráfico de informações dos cartões de créditos que eram cadastrados para comprar essas moedas e utilizaram para lavagem de dinheiro. Enfim, isso que deixou ela bastante famosa, mas logo depois morreram essas moedas aí. Em 2007, a gente tem o famoso Bitcoin, que a gente vem estudando, né, vendo na disciplina, com um artigo do Satoshi Nakamoto, o pseudônimo Satoshi Nakamoto. E apesar de Bitcoin e blockchain não ser a mesma coisa, foi a primeira grande aplicação blockchain que o mundo teve, né? Que o mundo teve contato. Foi a partir da blockchain, da Bitcoin, que a gente teve contato aí em como funcionaria a implementação de fato e como os usuários interagiriam com a tecnologia blockchain. Em 2015 vem o Ethereum, é lançado a release version, a primeira versão. Em 2017 o Hashgraph, que é o tema de estudo desse seminário. É super novo, então acho que, se eu não me engano, foi em julho que foi a primeira release do Hashgraph em 2017. Então, eu já tinha entrado na faculdade, é mais novo que a nossa graduação, quase, é muito novo. Em 2018 tem o iOS, ela é uma outra plataforma sobre blockchain. Eu coloquei ela aqui só a nível de comparação, a gente vai fazer um breve resumo dela mais tarde, porque que ela está aqui, visto que ele não é objeto de estudo, só a nível de comparação. Bom, ainda um pouco sobre as motivações do Hashgraph, um pouquinho de história. O cabeça dessa tecnologia é o Lyman Bird. Ele é CTO e cofundador da companhia chamada Swords. E desde então, desde muito tempo, ele vinha pensando, em umas entrevistas dele, ele vinha pensando em como ele podia fazer uma rede descentralizada, uma tecnologia de registro distribuído. É interessante deixar isso claro, que o Hashgraph não é uma aplicação blockchain, ela é uma nova tecnologia de registro distribuído. E ele vinha pensando em como criar esse tipo de tecnologia distribuída em que os usuários da rede, os nós da rede, pudessem criar redes próprias, particulares ou privadas, e convidar outros usuários, ou milhões, milhares de usuários, para participarem dessa rede, de forma que eles trocassem dados quase que instantaneamente, como acontece hoje na web, né, sem ser distribuído, como acontece na web, troca de dados quase que instantânea, muito rapidamente, mas tudo isso sem a necessidade de um servidor ou uma empresa que terceirizasse a comunicação e as transações entre mais de um nó. Ele disse que foi um problema matemático em aberto para ele há muito tempo, ele largou, deixou de lado, falou, bom, é impossível, são milhares de transações por segundo, não tem como fazer isso de maneira viável. E claro que nesse tempo todo ele vinha ver como o Bitcoin funciona, como estava se desenrolando as aplicações blockchain. E eu percebi, pesquisando o tema, que são quase que times de futebol isso aqui. Então, quando você vai procurar os entusiastas do Hashgraph, eles vão defender
com toda a força o Hashgraph, vão falar mal da blockchain mais ortodoxa e o Bitcoin, e o pessoal do Bitcoin vai falar mal do Hashgraph. Então, alguns entusiastas ali do Hashgraph, eles dizem que o Bitcoin, ao longo do tempo, pode se tornar uma moeda especulativa. Por que isso pode acontecer, eles dizem? Bom, a gente sabe que o Bitcoin tira o valor dele, incentivando que outros nós processem e confirmem transações, né? Para isso, o nome minerador, tem que tentar acertar uma resposta para um problema matemático complexo. Quando ele acerta, o bloco entra na rede, os outros param de tentar minerar e passam a validar aquele bloco para dar sequência na rede. E não pode haver bifurcações, né? E a partir disso, a gente sabe que quanto mais nós entrarem na rede, mais difícil vai ficar a resolução desse problema. Então, talvez a escalabilidade do Bitcoin, se a gente quisesse, a um futuro, aí, parar de usar os bancos, por exemplo, só usasse Bitcoin, ficaria um pouco difícil, porque você precisaria de muito mais energia e de poder computacional muito maior para conseguir minerar Bitcoin. Então, pode ser, é tudo uma aposta, tudo muito novo ainda, que chegue um momento em que estagne a quantidade de Bitcoins disponíveis, porque vai ser muito difícil minerar novos Bitcoins. Isso faz com que hoje ela possa ser uma moeda especulativa. Então as pessoas estão comprando, trocando, comprando, baseado no que pode vir a ser, e lá no futuro pode não dar nada. Então, eu já falei do gasto de energia. As transações dentro da rede Bitcoin, de blockchain, são lentas, porque para não haver duplicações, bifurcações, eu preciso que outras transações à minha frente sejam confirmadas para eu ter certeza que minha transação não morreu. Então, esperar aí uns 10 nós à frente serem confirmados. Então, há transações aí que demoram 4 horas para serem processadas, por exemplo. Então, são lentas. Não daria para fazer transações instantâneas, como o Lehman queria propor inicialmente. Né? Pagar um cafezinho na padaria ou comprar sua passagem do ônibus. Precisaria de um tempo aí para, de fato, confirmar a sua transação. Então, é esse ponto da escalabilidade, é esse ponto que ele traz, que ele queria trazer pequenas transações, internet das coisas, dispositivos que pudessem se comunicar através desse padrão que ele pensou. E depois de algum tempo, ele chegou, deu o start nele, no lampejo, de como ele poderia fazer esse tipo de validação. Existe o algoritmo de consenso por votação, em que basicamente cada um dos nós da rede vão votar se aquela transação vai acontecer ou não. Simplesmente assim se torna inviável, porque você precisaria de uma troca de mensagem muito grande dentro da sua rede. Cada nó teria que votar, receber um comprovante de resposta para todos os outros, e depois apurar essa votação. Então, vamos imaginar a eleição aqui mesmo que a gente já tenha um sistema digitalizado de eleição no Brasil, não online, né, mas digitalizado, demora. Você precisa apurar as eleições, os votos em cada canto, depois ter os comprovantes dos votos, contabilizar, para aí decidir aqui, nesse caso, se uma transação seria... se ela seria processada, aceita ou não. Então, a grande sacada do Lehman aqui foi dar um upgrade, evoluir esse algoritmo de consenso. A gente vai ver mais à frente como que ele tornou viável a aplicação desse consenso por votação. Aqui é a carinha que a gente está acostumado com blockchain, né? Uma rede de blocos que não pode ter bifurcações. Os blocos que em algum momento podem acabar minerando junto, vão morrer, né? E vai ter uma cadeia principal só. Aqui é a carinha de como ficam distribuídos os blocos numa hashgraph. Estou falando blocos, mas blocos a gente chama quando a gente está tratando de blockchain, né? Quando a gente está tratando de hashgraph, a gente chama de eventos. Então, esse envelopinho com os dados empacotados, a sua transação, das hashes, das chaves privadas, aqui no blockchain chama bloco, e aqui vai chamar eventos. Vai ficar um pouco mais claro por que ele tem essa carinha depois. É interessante que dizer só que ele é implementado através de um grafo acíclico e direcionado.
Aqui, só para tornar um pouco mais lúdico, não tem, né, a direção das arestas, mas é direcionado, então as informações fluem de um nó para o outro, então tem sentido, tem direção. Vai ficar um pouco mais claro. Bom, aqui eu vou explicar de fato como ocorre essa transmissão, como que chega nesse grafo. Eu tirei do vídeo do próprio Limon, tem um vídeo do Limon explicando como funciona o algoritmo de consenso do Hashgraph, e tem umas imagens bastante interessantes. Eu tentei colocar em GIF para cá, então não consegui, acabei tirando os prints. Bom, a premissa principal de transmissão desses eventos, nesses envelopinhos de dados na minha Hashgraph, é o Gossip Protocol. Gossip é fofoca, então é um protocolo de fofoca. A gente pode imaginar aqui à esquerda que a Alice tem uma fofoca para fazer. A Alice ela vai contar essa fofoca para outros nós aleatórios na rede. Então ela vai contar para Ellen, por exemplo. Ao mesmo tempo que a Ellen vai contar para a Alice quais são as fofocas que ela já sabe. A Ellen, por sua vez, vai pegar a fofoca que a Alice contou e vai espalhar para a Gina, para a Carol, para o Hank. Então tem um crescimento exponencial. Rapidamente, a fofoca que a Alice contou para a Ellen vai se espalhar por toda a rede. Lembrando que ela não precisa transmitir só para a Ellen, né? Um nó transmite o seu evento ali, a sua fofoca, para outros nós aleatórios dentro da rede, e assim por diante. E ao mesmo tempo que ela transmite, ela recebe uma fofoca de volta. Então aqui nesse lado esquerdo só tinha uma fofoca acontecendo, né? Uma transmissão, um pacote só, um evento só sendo transmitido. E aqui do lado já foram transmitidos vários eventos de vários usuários para toda a rede. Então eu tenho em azul, em vermelho e em verde, diferentes eventos que foram transmitidos e rapidamente se espalharam pela rede. Agora, nesse estado final, todos os meus usuários aqui, eles sabem o que os outros sabem e sabem o que contaram para ele, sabem que os outros sabem dele. Então todos têm todas as informações aqui. Ele chama isso de gossip about gossip. Então eu estou fazendo fofoca sobre a fofoca. Porque eu conto para o próximo quais fofocas eu também já tinha ouvido. Bom, mas aí você me pergunta, legal, isso tudo foi espalhado na rede muito rapidamente. Mas nesse estado aqui do meu lado direito, como eu sei que a primeira mensagem, primeira fofoca, o primeiro evento foi a Alice que transmitiu, e não foi o evento verdinho que não sei quem foi, o Bob, só que o Bob transmitiu. Bom, a gente tem que dar uma estampa de tempo, então a gente chama de timestamp. A cada momento que um evento chega a um nó, a gente grava qual que é o horário, exatamente, qual que é a data, o horário em que aquela mensagem chegou a um determinado nó. Então aqui eu tenho a mesma imagem de cima, com os tempos em que cada evento chegou a cada nó. Então, chegou a Ellen aqui para 12:30:30, no Dave chegou 12:30:13, e assim por diante. Dentro desse envelopinho, desse evento também tem as informações de quem que enviou a fofoca original. Então, vou pegar esses tempos de quem enviou o evento original, vou ordená-los. Então, vou fazer isso para esse evento vermelho, para esse evento azul e para esse evento verde. E vou pegar a mediana dele. A mediana deles me dá um tempo bastante justo para eu saber qual foi a mensagem que primeiro foi colocada a ser transmitida na rede. Então, de fato, aqui foi a Alice que primeiro transmitiu o seu evento. Então, ordeno cada um deles, só repassando, ordeno cada um deles, pego a mediana e ordeno novamente para saber qual foi de fato o primeiro. Aqui a gente percebe que foi o vermelhinho. Essas trocas dessas setas direcionais aqui que eu mostrei, que vão formar o grafo direcionado, né? Eu falei que era direcionado e cíclico. Então, uma outra forma de representar isso aqui, um pouco mais genericamente, é através de um grafo direcionado acíclico aqui. Então, a gente pode ver o mesmo comportamento lá de cima. A Alice transmite primeiro o seu evento para o Dave. O Dave aqui... Vocês estão vendo meu mouse? Tá. Então, legal. Bacana.
o Dave aqui vai transmitir a fofoca da Alice pro Bob, né? Então, rapidamente, o evento inicial da Alice aqui vai atingir todos os outros. A mesma coisa para um possível evento que o Bob tem transmitido ou que a Carol tem transmitido aqui. Esse evento é um envelopinho que a gente está lá representando, a gente vai abrir esse envelopinho. O que tem dentro desse envelope? Tem esses itens. Tem a assinatura de quem... A assinatura daquela transação, o tempo que a gente falou agora há pouco, que chegou a transação no nó, a transação em si, né, o que você está tentando enviar, receber, e 2 hashes, que vai ser a hash da primeira mensagem, da última mensagem que você enviou, e a hash da última mensagem que você recebeu. Certo. Agora, depois que isso foi feito, eu tenho o meu grafo aqui acíclico bonitinho, e a grande sacada que permite que o consenso por votação aconteça é que eu vou pegar este grafo acíclico direcionado que a gente propôs e vou salvar localmente em cada um dos nós. Então, agora cada um dos nós sabe como toda a comunicação aconteceu. Sabe de quem para quem foi a fofoca, em que tempo essas fofocas, esses pacotes chegaram. Perceba que agora, se eu quiser partir para um sistema de votação, eu não preciso que a Ellen vote e fale para a Alice o que ela votou. A Alice sabe o que a Ellen votou. O Hank sabe o que a Gina votou. Todos eles sabem o resultado da votação, já, basicamente. Felipe, você me permite fazer uma observação? Com certeza. Esse gráfico, essa imagem é muito interessante, então eu queria reforçar um ponto, né? Então, por exemplo, do lado direito, certo? Cada um de nós vai ter uma visão do que aconteceu. E o interessante é o seguinte, a visão do Bob vai ser diferente da visão da Alice. Tudo bem, eles não estão necessariamente sincronizados. Acho que isso é importante comentar. Tá? Tá. Deixa eu ver assim, nesse gráfico se dá para mostrar com mais clareza. Mas assim, o fato o status de visão do sistema em cada um dos nós, ele não é exatamente o mesmo. Tá? Uhum. Mas aí sim, aí sim, é como você disse. Então, o Bob, ele tem uma visão do que a Alice sabe. Né? Assim como o Hank tem uma visão do que o Bob sabe. Então, cada um dos nós tem uma visão que não é sincronizada, não é perfeita, tá? Mas eu acho que é só esse ponto que eu queria chamar a atenção. Eles não estão sincronizados, mas ao longo do tempo, essa informação vai ficar cada vez mais consistente, né? Desculpa atrapalhar, mas tranquilo. Só para deixar bem claro que cada um dos nós não tem uma visão perfeita do sistema. Mas tá ótimo, toca aí. Não, beleza, não, obrigado. Até aumenta mais o que a gente estava falando aqui. Eu não tinha me atentado a esse fato ali. Realmente, eu não tinha colocado ele aqui no meu roteiro. Muito bom. Então, dito isso, com todos os nós tendo uma visão aí não completa, mas que vai aumentando ao longo do sistema, eu não preciso fazer essa troca de mensagem, de ida e volta e comprovantes de votação que tornariam minha votação inviável. Por isso que esse sistema de votação por consenso muda um pouquinho o nome, então agora é um virtual voting. É como se todo mundo fingisse que estivesse votando. Não, a Alice já sabe em que o Bob votaria, o Hank já sabe que a Gina votaria, e assim a gente tem já o resultado do voto. Se essa transação vai se confirmar ou não. E por isso não existe bifurcações e nem eventos não confirmados. Porque eu já guardei um timestamp ali, eu sei em qual ordem os eventos entraram na minha rede. Né? Tem até um exemplo que
que ele dá, deixa eu ler a frase que ele dá aqui, só um minutinho. Ele fala que a gente pode, por exemplo, armazenar a escritura da sua casa, de forma que qualquer um possa olhar para aquela escritura, sabendo quanto que vale e de quem é. Como eles entram com um timestamp ordenado, você não conseguiria vender a sua casa para 2 pessoas ao mesmo tempo. Alguma coisa vai ter que entrar primeiro. Então, na segunda vez, não vai ser possível vender a casa de novo, porque a primeira venda foi feita primeiro. Aí, a grande pergunta sobre essa nova tecnologia que você está falando, essa nova proposta de sistemas distribuídos, existe criptomoeda? E aí, para mim, começou a ficar um pouco problemático. A gente viu lá em cima já que o Lehman propôs isso em 2017, essa nova tecnologia, esse novo modo de distribuir informações num sistema compartilhado, num sistema distribuído, aqui em 2017. E já em 2018, a empresa que o Lehman é o CTO, esqueci o nome, desculpa. Words, isso, as Words. Lança essa outra empresa aqui, a Hedera Hashgraph. E ela sim vai implementar ali uma criptomoeda. Como não havia uma criptomoeda nativa para o Hashgraph, em 2018 eles lançam isso. Ela é dedicada ao desenvolvimento de uma rede pública e distribuída, construída sobre o Hashgraph. E nessa rede tem a troca de tokens. Esses tokens dessa rede são chamados de HBAR, HBAR aqui, como vocês preferirem, e são utilizados para alimentar aplicativos descentralizados, fazer pagamentos. Então ali é essa moeda virtual da Hedera Hashgraph. Porém, diferente da maioria das outras tecnologias de registro distribuído, das DLTs, o algoritmo da Hedera Hashgraph não é de código aberto. Então foi a partir daí que eu comecei a ficar um pouco desconfiado de como isso começou a funcionar tão cedo. Existem cerca de 39 empresas, se eu não me engano, que governam esse código-fonte. A palavra é um conselho de 39 empresas que vão cuidar aí desse consenso do algoritmo ali que não é aberto. Então a gente tem grandes empresas, Google, IBM, Boeing, LG, temos uma representante brasileira aqui, isso aqui foi tirado do site da Hedera hoje, tem a Magalu participando. Então começa a tornar um pouco estranho, porque se a gente entrar aqui, ó, eu vou até entrar agora no site para vocês. Aqui mostra as organizações, certo? Tem uma parte que ele fala aqui. Só um minutinho. Bom, não estou achando. Mas ele fala que é totalmente descentralizado e tudo mais, porém tem essas empresas que ficam ali de olho em como vai funcionar, atualizar esse código e tudo mais, e não é aberto. Eles dizem que essas empresas aqui são rotativas, então elas não vão ficar para sempre aqui, elas vão ter uma rotatividade ao longo do tempo, mas tem aqui esse clube da Lulu aqui, da Luluzinha, que sabe mais tecnicamente o que está acontecendo dentro desse código. E aí começam os problemas, as desconfianças e as disputas dentro das tecnologias distribuídas que existem. O Dan Larimer, que é o CTO da iOS, que eu citei lá acima, ele disse o seguinte, vou ler entre aspas aqui. Existe uma diferença na quantidade e qualidade, validado versus não validado. Se tudo que você está tentando fazer é organizar acontecimentos sem consideração de validade, o Hashgraph pode funcionar. Mas se precisar de relações dependentes entre eles, eu não acho que seja tão escalável. Eu tentei imaginar na minha cabeça uma situação em que não seria tão escalável, o professor até me corrige se eu estiver errado. Se fosse um sistema de eleição, por exemplo, eleições políticas mesmo, através desse sistema de gossip. Então eu falo
eu falo para o nosso colega Matheus que eu vou votar no Ciro. O colega Matheus fala para o colega João que o Felipe vai votar no Ciro e que ele vai votar na Marina. E vai distribuindo essa fofoca ao longo da rede. Porém, se o Felipe não tem título de eleitor, esse voto seria meio invalidado. Né? Eu falei que eu vou votar no Ciro, mas eu não tenho título de eleitor. Eu teria que começar a fazer conexões com outras redes implementadas sobre a Hashgraph para poder interligar e tornar a informação bem robusta. Então, teria que ter um outro sistema que validasse, por exemplo, a votação a partir do título de eleitor ou algo do tipo. Então, ele tem essa preocupação com a validação das informações numa escala muito grande. Porque, de fato, a troca de informações em Hashgraph é muito maior do que a gente está acostumado. Então, aqui eles têm uma tabelinha, transações por segundo, dentro da uma rede Bitcoin, mais ou menos 3, da Ethereum, 12, de uma Hashgraph, 10 mil. Então, claro que aqui é a propaganda deles, né? 10 mil transações por segundo. O custo também, esse FII médio aqui, muito mais baixo. Então, de fato, é uma preocupação se seria tão escalável assim a validação desses dados. E aí, ainda... eu acho até que o exemplo da eleição, como assim, eu não necessariamente dependo do voto do outro para definir o meu voto. Sim. A eleição, acho até como o acoplamento entre as transações é baixo, acho até que é uma aplicação com uma escalabilidade alta. Mas a validação dessa escalabilidade se manteria? Bom, então, aí que tá. Depende do quão pesado é essa validação, né? Se eu vou pegar a coisa de dado externo e tal. Mas eu acho que a eleição até que parece uma coisa simples. Mas, por exemplo, cadeia de produção, até pagamento, né? Troca de token mesmo, eu acho que pode ser complicado. Uhum. Essa é a desconfiança que o Dan tem sobre a Hashgraph. E ainda tem uma disputa de mercados ali. O criador da Ethereum, deixa eu pegar minha colinha aqui, não sei pronunciar esse nome, Buterin, ele fez uma crítica à iOS aqui, a essa rede. A iOS sim é blockchain, ela é implementada sobre blockchain, e ela tem um funcionamento um pouquinho diferente. Deixa eu pegar aqui. A iOS ela utiliza um protocolo um pouco diferente de consenso, em que os mineradores dependem de um grupo de 21 produtores de blocos. Esses 21 produtores de blocos são escolhidos por titulares de carteiras através de um processo de votação. Então é um algoritmo diferente, um pouco diferente da Bitcoin, do Hashgraph, mas não está em voga aqui, não é o tema principal, mas depende que esses produtores de blocos sejam eleitos. Então, o criador da Ethereum também deu seu panorama sobre isso. Ele argumentou que o mecanismo de validação e transação do iOS torna o sistema vulnerável à compra de votos e à consolidação de poder sobre a rede. Então, o que eu consegui tirar disso tudo é que a gente está vivendo ainda uma grande experiência, a gente está vendo para onde isso vai evoluir, a gente está vivendo esse momento agora, e é muito comum, quando você pesquisa Hashgraph no YouTube, no Google, aparece Hashgraph irá substituir a blockchain, Hashgraph is a blockchain killer. Parece muito esse tipo de comparação devido à alta escalabilidade da Hashgraph, mas tem essas questões que a gente deve tomar cuidado, de validação dos dados, de consolidação de poder, senão vai ter uma empresa que vai acabar consolidando todo o seu poder ali, em cima dessa implementação, que é o que a gente está vendo aqui, pelo menos as 39 grandíssimas empresas que têm muitos dados, então acho que o objetivo delas sempre é conseguir mais dados, né? A Google está aí como exemplo. Imagina o quanto de informação já não está tirando nessa empreitada. Eu fui procurar como a gente pode desenvolver.
como a gente pode desenvolver uma aplicação HashGraph? Aqui no site, você tem que baixar o kit de desenvolvimento, tem que baixar o SDK, e tem 3 linguagens aqui disponíveis: Java, JavaScript e Go. Java e JavaScript a gente está bastante acostumado já. Eu nunca programei em Go, nunca vi uma linha de código de Go, mas você tem que baixar os SDKs dele. Eu estou compartilhando só o Chrome, né? Deixa eu compartilhar minha tela com você. Não, daqui a pouco eu compartilho. Eu cheguei a baixar um SDK aqui, tem algumas demos, tem bastante em Java, vou mostrar. E aí é muito novo, 2018 saiu a Hedera HashGraph, tem poucos tutoriais de como desenvolver. Você encontra alguns tutoriais no Medium, assim, mas nada muito oficial, Maduro, né? ali, muito fácil. Passo a passo com HashGraph em 10 minutos. Né? Não é tão simples como a gente encontra do Remix, com Solidity, assim, já na internet. Ele é um pouco... Tá escalando ainda. Mas eu encontrei algumas aplicações interessantes, e uma delas, sem querer, bateu com o que eu tinha proposto para um projeto final, na última aula, sobre um sistema que evitasse pirataria e produtoras e fãs, usuários, pudessem comprar conteúdo, trocar conteúdo. É esse TuneFM, ele é implementado sobre o HashGraph, eu vou Ctrl F aqui, ó, Powered by Hedera HashGraph, e ele permite que artistas independentes, não são grandes produtoras, grandes artistas, vou dar aqui, ó, Get for Free. Então, ele permite que artistas, bandas, se cadastrem, façam um upload do seu conteúdo. Se você se cadastrar como um fã aqui, você pode comprar esse conteúdo, esses Jam Sessions aqui, né? Pode ser, acho que pode ser vídeo também, se não me engano, dos artistas cadastrados, dos artistas independentes. E isso acontece sobre uma HashGraph. Então, é um exemplo bastante interessante que eu vi, sem querer bateu com o exemplo que eu tinha dado anteriormente. Tem outros, tem sistemas para troca de tokens, mas isso aqui eu achei bem bacana, que ele se desvincula um pouco ali, né, da ideia de cripto para uma aplicação um pouco mais humana, digamos assim. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela de fato, não só a minha aba do Chrome, tela inteira. Carregou aí? Sim. Legal. Sim. Eu baixei o SDK do Java aqui para dar uma olhada. Ele já veio com um jar executável que você pode testar, ele vai rodar um teste. E vem aqui com outras demos também. Aqui. Então vem algumas demonstrações. Você pode abrir o arquivo Java deles, ó. Tem as classes e tudo mais. Então é um caminho bem interessante para você conseguir começar a entender como funciona, baixando os SDKs aí da HashGraph. E eu achei bem legal que quando você procura, a maioria dos conteúdos que existem no YouTube sobre o HashGraph é do próprio Lyman. Ele fazendo a propaganda ali do produto dele, ele dando palestra em universidade, ele dando entrevista, Seminário, né? dando podcast. Então, é um negócio muito novo. Ele tá vendendo o peixe dele agora. Então, cabe a gente aí olhar lá para frente e ver se realmente tudo que a gente está vendo hoje de Bitcoin, blockchain, HashGraph, morrer, não surtir efeito, é um aprendizado legal para a gente ver para onde a gente pode levar a web, aí, o próximo nível das transações dentro da web, de forma descentralizada. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, se você responder. Legal. Fechou, né? Então, antes de passar para as perguntas do Bruno aí, eu queria comentar algumas coisinhas da sua apresentação, que eu gostei muito. Foi bem legal, foi bem divertido. Uma dica para fazer as apresentações é legal colocar número de slide, porque facilita a audiência quando quiser fazer uma pergunta e tal. Você, né, pode citar o número do slide e voltar lá. Show.
Lá no começo, na sua apresentação, naquela linha do tempo, tem uma coisa que eu queria aproveitar o gancho e comentar um pouco, que é essa história de criptomoedas, de blockchain, hashgraph, isso tudo está dentro do conceito de DLT, né, de ledger distribuído, né, Uhum. livro-razão distribuída. E aí essa tecnologia de livro-razão distribuída, ela já é mais antiga mesmo que o Bitcoin e tal. Então eu gostei da linha do tempo lá de você trazer uma discussão dos conceitos anteriores ali, né? E na sua apresentação você também deu uma boa noção, mostrou a boa noção do compromisso envolvido na questão de escalabilidade, né? Quanto mais complexo, mais difícil de escalar e tal. Outra coisa que eu queria comentar por cima é o DAG, ou DEG, né? Que são os gráficos acíclicos direcionados. Se você ainda não fez gráfico, você vai fazer, né? E aí é um ponto importante. Está fazendo esse semestre? Não, é um ponto importante, né? Tem muito algoritmo de computação, muito algoritmo de otimização em computação que é baseado nessa estrutura, nessa abstração dos DEGs. Né? Agora sim, os dois pontos mais importantes que eu tenho de comentar. O primeiro deles, aquela ideia que você passou de timestamp, Tá. A ideia de timestamp, ela é um pouco relativa, é um pouco relativizada, tá? Porque eu não tenho um relógio global entre as máquinas, né? Então, as máquinas, na verdade, elas podem ter diferenças de tempo. E quando eu tento comparar só tempo, é impossível ter certeza de que um evento aconteceu realmente antes do outro. Então, a estratégia desses algoritmos de computação distribuída é tentar construir uma relação de acontece antes. Tem um artigo muito famoso do Lamport. O Lamport é um cara que definiu boa parte das bases dos sistemas distribuídos ali na década de 70, 80 e 90, ainda é vivo, trabalha na Microsoft. Nesse paper ele define essa questão de esse evento acontece antes. Então, por exemplo, ali naquele gráfico onde tem as setinhas ali, né, você vai passando as mensagens e tal. Então, se Bruno passou uma fofoca para o Arlindo contou essa fofoca para o Felipe e contou que ele recebeu do Bruno, e é mais do que contar, né, porque eu tenho as assinaturas dessas, né, fofoca assinada, né, um negócio diferente, fofoca com origem, né. Então eu consigo demonstrar que o evento Felipe recebeu fofoca, ele aconteceu depois do evento Bruno mandou fofoca. Né? Então, essa relação de acontece antes e acontece depois, obviamente, né? Entre eventos é o que o Hashgraph está construindo. É um negócio, uma pegada muito legal. Você pode ir naquele slide, aquele slide que a gente passou mais tempo, que você mostrou o Hashgraph, eu quero reforçar aquela questão da visão do sistema. Professor, uma dúvida que eu tive durante a pesquisa do trabalho, só compartilhar aqui primeiro, peraí. Carregou aí, né? Carregou. É um pouco mais para baixo. Esse? Um pouco mais para baixo. Essa aí também estava boa, mas é uma mais para baixo. Essa aí. Uma dúvida que eu tive, professor, parece que quando surgiu o blockchain, falava que ele era a prova ali das falhas bizantinas, né? Assim, tolerante a falhas bizantinas, do problema dos generais e tal. E parece que não é bem assim. Hoje o Hashgraph se vende como tolerante a falhas bizantinas também. E aí eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Bom, como que eu consigo ter certeza que é tolerante? Porque o Bitcoin já se diz uma vez tolerante, hoje o Hashgraph se diz tolerante. O lance é o seguinte,
No fundo, o que a gente está falando é de tolerância à falha ou tolerância a usuários maliciosos. E Sim. aí, precisa colocar o nível, né? Não é só ser ou não tolerante. Então, assim, normalmente você define essa questão de tolerância. Eu tolero até 30% de nós maliciosos. Eu tolero até 50% de nós maliciosos. E por aí vai. Tá? Tá, não é binário. Aí, não é binário. Mas aí dentro daquela... por exemplo, se eu digo que eu sou tolerante, eu tolero até 20% de falhas. Mesmo ali tem uma coisa probabilística, né? Tá? Ali naquele limite, né? Quando você está um pouquinho abaixo, um pouquinho acima daquele trade-off, daquele limite exato, né? Meio fica probabilística a coisa. Mas, bom, a origem disso, se você quiser dar uma boa lida nisso, isso está na matéria de sistemas distribuídos, tá? Legal. Onde você vê os algoritmos distribuídos, algoritmos de consenso e tal, e alguns vão ser mais ou menos tolerantes a falhas. E aí você tem que pensar também que tipo de falha. É o uso malicioso, é o computador que simplesmente deu a conexão da rede, uma falha de rede que realmente pode acontecer, tá? Aí o Bitcoin. Né? No caso do Bitcoin, você tem uma discussão importante que é a questão de que a rede ela aparentemente roda bem, desde que a maioria dos nós seja honesto. Né? Então, é aquela história do ataque de 51%. Mais um, né? Na verdade, seria 50% mais 1%. Mas, assim, se a maioria da rede, se alguém consegue dominar a rede, ela pode agir de forma desonesta, pode gerar um gasto duplo. Então, o problema dos generais bizantinos, ele é uma abstração, né, uma forma de se referir à presença de nós com falha, ou nós maliciosos na rede, e aí cada algoritmo tem que ser testado no seu ambiente, né, para ver o quanto ele resiste de falha. No caso do Hashgraph, eu não sei te dizer o quão ele é resistente à falha. Tá. Não me lembro de ter lido a isso, mas o Lyman vem de combinar, ele fala é tolerante. Então, mas não, basta. Com certeza nenhum algoritmo vai ser tolerante a 100% de ataque, né? Porque o cara combina, faz o que quer. Mas pode falar. Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui nesses dois slides também, pelo que eu entendi, ao contrário da blockchain, você não precisa armazenar todo o histórico, né? Então a gente fala que a blockchain ali, o Bitcoin, a blockchain ali, ele é um grande livro de registros, né? Então se eu vou fazer uma transação, eu quero fazer um pagamento, eu olho para trás e vejo se ele tem o saldo, né? Para poder fazer. Me parece que depois que numa hashgraph a transação é validada, é confirmada, eu posso descartar esse grafo dessa fofoca, dessa transação. Quando eu li um pouco sobre esse algoritmo, me lembro que ele tinha umas zonas de corte, tá? Assim, no sentido de que dali para trás ele tira uma foto e joga fora os eventos mesmo, né? Mas eu não sei dizer o motivo para esse registro exatamente. Agora, eu queria falar dessas coisas. Primeiro, a primeira não tem nada a ver com o slide, mas é importante. O algoritmo deles, ele é patenteado. Então, sim, esse é um ponto bem tenso. É um ponto bem tenso da tecnologia, porque se você quiser usar, tem que ter uma negociação de royalties e tal. Para usar a API que é deles, né? Exclusivamente deles. Então tem um lance de exclusividade. E olha, não é nem a questão do código, é a questão do algoritmo mesmo, a questão da ideia, né? Porque no exterior é possível patentear algoritmo, né? No Brasil não dá. Não sabia dessa. E
Então, ele é patenteado, então tem essa proteção intelectual, então esse é um ponto meio severo. Associado a isso, tem essa questão da gestão, né? Um grupo fechado, fazendo a gestão, mais ou menos o mesmo problema da... como é que era o nome da outra moeda que você comentou? A Mel. A Flux, a Beans. Não, essa recente que tem uma federação que toma conta dela, que foi criticada a iOS. Então, assim, em termos, se a gente está falando lá no fundo, né, a palavra principal, mais importante para a gente é confiança. E eu tenho que confiar nessas grandes instituições, nesse caso. Exatamente. Então, tanto a moeda deles, aí a Agabar, como a IOS, eu tenho um ataque nessa questão de confiança, que é ter de confiar em um grupo, né? Sim. Então, não tá no mesmo nível de confiança do Bitcoin, nem do Ethereum, por exemplo. E são grupos enormes que visam o lucro e o lucro ali, então torna um pouco mais preocupante essa questão dos dados. Mas também não é 0 ou 1, né? Porque, por outro lado, tem uma certa vantagem de você ter um grupo controlador, né? Que se der um chabu qualquer, alguém inventa um ataque matador na moeda, né? Então, por exemplo, eles vão provavelmente responder mais rápido. Sim. Então, mas de qualquer forma, em termos de confiança, estimulada, né? Essa cultura. Agora, o que eu queria chamar a atenção nesse slide aqui, de fato? Depois só falta uma última coisa para eu comentar. Vamos chamar a atenção, vamos tentar enxergar essa rede crescendo, né? Então, tem eventos, os eventos vão sendo fofocados, então, por exemplo, aquele evento vermelho vai chegar uma hora em que eu tenho dados suficientes para dizer que todo mundo da rede conhece o vermelho. Aqui nessa parte, mais ou menos aqui, né? É mais para cima, na verdade, né? Porque, por exemplo, lá vamos supor que o último cara que recebeu é o mais à direita, né? Então, o mais à direita foi o último cara a receber esse vermelho. Então, alguns novos eventos acima, eu vou saber que esse cara mais à direita recebeu o vermelho. Né? Porque os nós, eles sempre contam para todos os outros nós todos os eventos que eles viram, ouviram ou ouviram falar, né? Sim. Então, é como se eu tivesse uma visão global do sistema, só que, entretanto, não necessariamente consistente, né? E, com o passar do tempo, eu posso começar a fazer afirmações. Então, por exemplo, depois de algum tempo, aqui a linha do tempo evoluindo para cima, né? Eu posso dizer que todo mundo recebeu o evento vermelho, né? Ou eu posso ainda tentar construir uma afirmação ainda mais forte, como todo mundo recebeu o evento vermelho e o evento azul, sabe? Eu vou construindo coisas mais fortes. Certo. E o barato aqui é que o autor do algoritmo, ele prova que isso acontece. A beleza da proposta dele é essa. Ele demonstra, eu nunca consegui entender a prova que está no artigo lá, né, que descreve. Ele tem uma pegada bem matemática, ele fala que ficou quebrando a cabeça em anos para chegar nesse tipo de algoritmo, assim. Não, mas é uma sacada muito boa. Eu acho esse algoritmo do Hashgraph está entre aí os 10 algoritmos que eu acho mais legais na computação. E a grande sacada foi fazer consenso por fofoca, né? Então, ao invés de mandar mensagem para todo mundo e receber mensagem de todo mundo confirmando o recebimento de um evento, eu fazia isso por fofoca, e aí, para ele conseguir fazer essas provas, ele basicamente cria condições para marcar que alguma coisa realmente aconteceu. Né? Ou seja, esses cortes na linha do tempo, em que eu posso afirmar, daqui para baixo, eu sei que tal coisa realmente aconteceu. Tá? Então, é muito bem bolado, assim, é bonito de ver.
É. Eu nunca consegui terminar de ler a prova, ainda está na minha lista de coisas para fazer. É interessante. Beleza, Felipe. A gente está quase no tempo final. Eu só queria dar mais um comentário que é: linguagem Go é bem legal. A linguagem Go, na minha opinião, é a mais promissora. Vou dar uma lida dela. Ela assim, vários produtos importantes escritos em Go, como por exemplo Docker, e ela é escalável, muito bem definida. A vantagem da linguagem de programação moderna é justamente ser construída segundo os padrões modernos, né? Então vale a pena conhecer. Beleza. Um Hello World. Então, encerrado. E a documentação é muito boa. Porque a Google bancou, né? Aliás, não chama mais Go, chama Golang, porque já existia uma linguagem chamada Go, os caras perderam os processos e tal. E a documentação, enfim, é muito boa, vale a pena olhar. Bom, beleza, Felipe, foi muito boa a sua apresentação. Obrigado. Foi divertida, espero que você... Bom, na verdade, assim, a gente pode até não usar o Hashgraph, mas a ideia que está por trás é muito interessante, então é isso aí que vale a pena guardar, né? A ideia de construir certeza a partir de eventos incertos. Muito legal a ideia. Beleza. Valeu, Felipe. Experiência ainda. Beleza. Valeu, Felipe. Bruno, podemos começar? Então, professor, posso pedir 3 minutos para pegar uma água e ir no banheiro? Claro, então a gente volta 2h30, combinado? Tranquilo. Tá, joia.